Uma marca com um nome estrangeiro, mas que é genuinamente brasileira e é sinônimo de chocolate premium com mais de 850 pontos de venda espalhados por todos os estados do Brasil. A Copenhagen leva o nome dos seus fundadores, Anna e David, que são imigrantes da Letônia e criaram a companhia aqui em São Paulo há quase 100 anos atrás, em meados de 1928. Desde esse início, a empresa trocou de mão algumas vezes, cresceu bastante e em um passado recente, em 2023, foi comprada pela Nestlé, gigante aí do ramo de alimentos. Com receita de chocolates da Europa, a Copenhagen tem longevidade também nos seus produtos, como a famosa língua de gato, chocolate criado lá em 1940 e que é vendido até os dias de hoje. Companhia que tem muitas novidades, como eu falei, quase 100 anos de história, mas tem muita história e muita coisa recente para contar. E hoje eu recebo a mulher que lidera essa companhia atualmente aqui no Dinheiro Entrevista, Renata Vick. Tudo bem, Renata? Que prazer estar aqui. A Dinheiro sempre foi uma grande parceira da minha trajetória, da trajetória do Grupo CRM. Então, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do momento atual da companhia, da nossa história, de tudo que nos trouxe até aqui e o que vai nos levar aos próximos 100 anos dessa grande marca. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí por falar com a gente. Aliás, só um disclaimer aqui, eu foquei bastante na Copenhagen na introdução, mas a gente tem dentro do mesmo grupo, né, que é o grupo CRM, que é o grupo que você lidera como executiva, a gente tem a Brasil Cacau, né, que é uma outra companhia do mesmo grupo. Que, aliás, o deal, né, a compra da Nestlé foi dessas duas companhias. E eu já abri o programa lhe perguntando, assim, que essa transação é relativamente recente, né, ali de 2023, e você estava na empresa antes disso acontecer, né, você não veio nessa leva da Nestlé, você já salvo engano, você entrou como estagiária, né, na companhia. Isso, tô no negócio há 27 anos, então é muito chocolate nas veias. Passei, né, desde a época da família Moraes, depois junto à Advan, um fundo de private equity. Foi uma trajetória de 4 anos muito exitosa e recebi o convite com muita honra e muita responsabilidade para continuar à frente da liderança do Grupo CRM, detentor das marcas Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee, agora nessa era Nestlé, após o deal realizado em setembro de 2023. Perfeito. E justamente o que eu ia lhe perguntar no sentido dessa transação, assim, a Nestlé é um nome assim, que todo mundo conhece, é uma empresa gigantesca, assim, e como você falou, ela meio que ela concretiza, né, é quase um selo para a marca de vocês, né, porque, enfim, um player tão grande tem interesse na marca denota uma grande relevância. Mas o que mudou da porta para dentro, digamos assim, desde que a Nestlé comprou o grupo CRM, que inclui a Copenhagen e a Brasil Cacau? Olha, ter feito esse deal com Nestlé, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento, né, a todo o trabalho desenvolvido por nós até 2023. Então, nós tivemos uma trajetória muito, muito exitosa nesses 27 anos, são quase 3 décadas, né, à frente da nossa organização. Quando eu entrei, a gente faturava cerca de 35 milhões só com a marca Copenhagen. Hoje a gente se aproxima de 2 bi de faturamento, sendo que os últimos 3 anos nós dobramos o tamanho da companhia. Então, poder dar continuidade a um legado de quase 100 anos, olhando muito para a perpetuidade do business, tendo um player estratégico com tanto know-how e tão admirado, né, como o Grupo Nestlé, nos deixa realmente muito orgulhosos e envaidecidos de toda a trajetória que a gente construiu até aqui. E pouco mudou. A gente opera dentro de um sistema standalone, o que foi extremamente vencedor, porque existe toda uma especificidade, né, do canal de vendas. Então, nós somos conhecedores do mercado de franquias. Eu opero franquias, acho que junto com os principais players desde o início. Me lembro, assim, da primeira circular de oferta, do primeiro programa de excelência. Faço parte, né, do que foi o desenvolvimento do franchising no Brasil. Então, deter esse conhecimento, não só por mim, mas por todo o meu time que está à frente da companhia, foi extremamente vencedor, né? Isso inspira cada vez mais confiança, principalmente no stakeholder franqueado, os novos leads, de saberem que hoje eles fazem parte dentro de um grande grupo, se beneficiando de todas as áreas importantíssimas que Nestlé tem, como inteligência de mercado, pricing, supply, né? Que só melhora a performance e traz competitividade para o nosso business, mas ao mesmo tempo, da porta para fora, nada muda, né? A gestão do canal, a área comercial, a cultura da organização se mantém como sempre foi, desde a época do seu David Copenhagen. Então, Renato, que eu ia lhe perguntar justamente dentro desse tópico, assim, da questão das franquias, que é um modelo de negócio bem popular, tem players muito grandes aqui no Brasil, vocês estão dentro desse mercado e tem, né, como eu falei na introdução, um volume de pontos de venda de franquias muito grandes. Como que você definiria como funcionam as franquias de vocês e
Qual que é a estratégia de você de crescimento e também qual que é o custo, mais ou menos, se, poxa, eu aqui pedi demissão na Isto É, quero ser um franqueado, quero ganhar a vida vendendo chocolate, como que funciona isso? Muito legal. Na verdade, eu acho que o ponto principal para quem está buscando uma franquia é entender quão sólida é a marca e qual é o plano que essa marca tem em termos de quanto as franquias participam, né? Muitos outros players não têm franquias como negócio principal, mas têm franquia dentro do seu hall de atuação. Então, eu opero, por exemplo, multimarca, canais digitais com muita potência e o franqueado nem sempre é parte tão relevante do business. No nosso caso, 95% do nosso faturamento vem de franquias. Portanto, a gente acorda e dorme pensando em como oferecer a melhor experiência para o nosso franqueado. Isso está dentro do nosso DNA, é o nosso principal stakeholder e é onde a gente coloca realmente muita energia. A gente vem num plano de expansão muito acelerado. Nós abrimos o ano passado 257 novas operações, chegamos a picos de 50 lojas por mês, 10 lojas por dia. Então, vocês imaginam, né, o quão a nossa máquina está preparada para, de fato, crescer por todo o Brasil, dar suporte aos nossos franqueados. Nós temos modelos que variam de R$350 mil até R$1 milhão de CAPEX. E isso, de fato, sem dúvida nenhuma, traz um espectro de atuação muito mais ampliado quando você tem diversos modelos, desde loja light a flagships. O processo é bem acirrado, né? A gente faz uma investigação grande de perfil, treinamento, capacitação, aprovação do lead, todo o suporte comercial para busca e aprovação do ponto, projeto arquitetônico, centro de treinamento, para que os franqueados entrem realmente muito capacitados e possam, acima de tudo, oferecer o que nós temos de melhor, que é a experiência ao nosso consumidor. Nós somos mais do que chocolate, nós vendemos momentos especiais. Então, a preparação, né, desses franqueados é extremamente importante para garantir competitividade e aderência à cultura da nossa organização. Perfeito. E assim, você tá na companhia, como a gente falou há pouco, há bastante tempo, né? Quase 3 décadas, é isso? 3 décadas, 27 anos. E assim, desse todo o tempo, assim, né? Quais que foram as principais mudanças? Você acha que a Copenhagen hoje tem uma cara muito diferente do que ela tinha lá atrás, em termos, nessa questão das franquias, assim, o que mudou nas franquias da Copenhagen no passado mais recente? Só ganhou mais tração, né? Justamente porque sempre foi o nosso foco, sempre foi o nosso direcionamento estratégico. Franquias é um canal extremamente relevante e o suporte ao franqueado vem cada vez mais robusto, né? Então, muita tecnologia, né? Houve uma mudança muito grande no suporte tecnológico que a gente dá aos nossos franqueados, desde o portal integrado, centro de excelência, instrumentos de aceleração para a excelência extraordinária, visitas de cliente oculto, programas de incentivo, uma série de ferramentas que, quando você se torna especialista dentro do setor, você consegue também, com um número maior de lojas, com mais pujança dentro desse canal, fazer novos investimentos. A pandemia acelerou muito essa transformação digital. Hoje nós somos os únicos players dentro do mercado que integra, de fato, o digital ao franqueado. Para você ter uma ideia, 95% de tudo que é vendido nas plataformas digitais é ship from store. Isso foi um grande case, né, que nós construímos de 2020 a 2023. O digital saiu de 2% de participação para 17% de participação hoje dentro do nosso business, porque, de fato, a gente utiliza essa grande rede de 1.300 lojas para distribuir os nossos produtos e engajar o nosso franqueado nessa transformação digital. Hoje estamos entregando o Brasil todo pelo nosso app em até 3 horas, o que aumenta muito a nossa taxa de conversão, uma vez que a gente reduz o SLA e garante uma experiência extraordinária para todos aqueles que buscam a Copenhagen ou a Brasil Cacau como uma opção para consumo ou para presente. Pô, bacana. Esse salto aí desse share de 3% para 17%, ele é recente? De 2020 para 2024. Então bem o pós-pandemia. Pós-pandemia, E o que eu queria perguntar ainda nessa questão das franquias, eu acho que assim, às vezes para o consumidor isso passa batido, né? Mas para quem está no mundo dos negócios tem aquela coisa de você analisar as decisões estratégicas, assim. Eu me recordo que teve um gestor que eu conversei que ele começou a olhar para uma empresa, comprar ações, porque ele falou, puxa, eu fui no shopping e a loja estava na esquina mais cara do shopping. E essa coisa de você selecionar onde a loja fica e tudo mais, esse tipo de decisão acaba sendo, parece uma coisa simples, mas ela é estratégica. Extremamente estratégica. Muda muito os comportamentos de consumo. Como que vocês escolhem onde ficam as franquias de vocês e dentro do que você pode abrir, quais que são os números, assim, na média, quanto cada loja, quanto a franquia fatura?
Olha, é extremamente estratégico. Eu digo que o plano de Copenhagen, que eu vejo inclusive com uma grande blindagem, né, até quando a gente olha para um espectro de concorrência, é sem dúvida nenhuma a composição entre marca forte e distribuição. E a distribuição não significa estar nos melhores shoppings, nas melhores ruas, mas em que localização. Então eu brinco que não tem duas esquinas no Iguatemi, não tem duas esquinas no Morumbi, e aí os 100 anos de marca, essa construção muito consistente, nos deu, né, essa possibilidade da gente ocupar os melhores espaços e, com isso, também oferecer uma experiência cada vez mais completa para o nosso consumidor. Então, hoje nós temos já internalizado uma área de inteligência de expansão, né, com ferramentas proprietárias de altíssima curacidade, que nós chamamos de mapa war. Literalmente é onde a gente coloca o alfinete no mapa, onde a gente consegue identificar para o franqueado que está disposto a abrir uma franquia qual é a melhor esquina, qual o faturamento projetado para aquela localização, que tipo de loja, já que a gente tem essa modulação desde loja light até flagship. Então, aquela localização pede que portfólio, que modulagem de loja, para que a gente consiga indicar com muita assertividade. Isso garante também maior assertividade e acuracidade no payback, né, que é projetado para cada uma das operações. Hoje, o faturamento médio de uma loja Copenhagen fatura, desde loja light até flagship, varia entre 1,5 milhão até 10 milhões de reais por loja, né, dependendo realmente do ponto, da localização e do espectro de atuação em termos de portfólio que essa operação vai ter. Perfeito. Em termos de datas, né, eu acho que assim, a gente trouxe num dos primeiros episódios o CEO da Azul, que para companhias aéreas, a Copa do Mundo, digamos assim, deles é tipo Réveillon, essas datas comemorativas, porque é onde tem fluxo muito grande e tudo mais. Para vocês, eu imagino que a Copa do Mundo Páscoa, Natal, Dia dos Namorados. Como que é, assim, de bastidores, assim, como que é lidar com uma companhia nessas datas, que acho que, assim, o fluxo é muito grande, como que é lidar com isso e qual que é a data que vocês mais vendem hoje? Poxa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, qual que é o dia que a data que vocês mais saem chocolate? Lidar com sazonalidade é um desafio para poucos, né? E o nosso negócio tem uma sazonalidade muito concentrada. Acabamos de passar por uma Páscoa muito exitosa. A Páscoa representa 30% do faturamento anual da nossa companhia. Então, realmente existe uma mobilização, um esforço, uma canalização de energia muito grande, porque o nosso orçamento é praticamente de Páscoa a Páscoa. Depois segue o Natal, também com aproximadamente 25%, 30% de faturamento, muito concentrado na venda de panetones e presentes, e Mães e Namorados, né, como terceira data, mas já com uma distância muito grande do que é a representatividade de Páscoa e Natal. Então, se eu pudesse estabelecer os dois grandes marcos sazonais do nosso business, é Páscoa e Natal. E para isso, um planejamento muito antecipado é extremamente importante, né? Então, nós começamos a planejar a Páscoa com 18 meses de antecedência. Eu já estou nesse momento aqui planejando a Páscoa de 2026. Então, a gente trabalha no tático, né, dentro do ano. Então, depois que a gente já planejou o portfólio, toda a parte de ciclo de S&OP, suprimento de todas as franquias, showroom, com antecipação de todos os pedidos, a gente começa a trabalhar na tática comercial e também nas campanhas de comunicação, branding e trade. Então, a gente está sempre fazendo a gestão do que vem de forma mais tática, no caso agora Natal, né, que a gente já começou a desenvolver lá atrás, no final de 2023, a gente nem tinha terminado o Natal, a gente já estava planejando o portfólio agora de 2025, desculpa, sendo que a gente já começa a planejar agora de forma mais substancial aqui em termos de desenho de portfólio e estratégia, a Páscoa de 2026. Perfeito. Você falou bastante de portfólio de produto, acho que assim, o business de vocês é muito centrado nisso, né, em como vocês pensam. Como que é o processo de criação dos produtos de vocês e o quanto vocês calibram também os clássicos que vocês têm no portfólio, né, em Abenta, Língua de Gato, são chocolates já muito conhecidos, poxa, vamos lançar algo totalmente novo, mais disruptivo nessa data em específico e tudo mais. Gostei muito, né, quando você fez a introdução falando, nossa, a Copenhagen tem clássicos, né, que também superam os seus 70 anos. Em Abenta, Língua de Gato, são sinônimos de Copenhagen. Ninguém diz nome e sobrenome, né? Não é Língua de Gato Copenhagen. Língua de Gato é Copenhagen. Em Abenta é Copenhagen. Cherry Brand é Copenhagen. São produtos que fazem parte da história dos brasileiros, né? E a gente sabe da nossa responsabilidade. Então, tem um legado meu que eu digo que é o precursor, e de fato somos, né, 100 anos de marca, tem a responsabilidade de trazer a novidade, porque nós temos o que é mais valioso, a confiança do consumidor para poder ser disruptivo. E o meu lema é
traga novidades, mas não mexa na minha Inhabenta, né? Então a gente mantém intactas as formulações desde a época do seu Davi Copenhagen em produtos icônicos, né? E são atemporais, como esses clássicos que acabamos de citar, ao mesmo tempo que a gente entende que existe uma pujança e uma possibilidade muito grande de trabalhar lançamentos como temporadas, né? Então a gente dá uma roupagem numa campanha 360, não é o lançamento de um produto, mas é toda uma campanha de comunicação que fala sobre novos hábitos de consumo, que apresenta a Inhabenta, a Língua de Gato e outros clássicos em versões diferentes, sejam de sabores, sejam recheadas, sejam com novas coberturas, novas embalagens, experimentos como, por exemplo, Inhabenta no palito no verão. Como combater uma sazonalidade, né? Pegando um produto e mexendo na forma como ele se comunica, inclusive, com novos targets, como, por exemplo, os jovens, né? Então, o jovem adora sair ali no shopping, já numa Inhabenta on the go, onde ele tem um palito e ele come ela geladinha. Então, mudar a experiência de compra também é fazer a leitura de cenário e saber adaptar, né, um produto icônico que tem tradição, mas não é tradicional. Eu queria falar ainda nesse tópico aí dos produtos, né? Você falou bastante de receita, de não mexer nos clássicos, né? Acho que é uma marca de vocês. Então, assim, dá pra dizer que desde o início vocês nunca pensaram em mudar a receita, o chocolate de vocês nunca mudou muito, você sempre... Intocável. Essa é a resposta mais fidedigna, né, a esse compromisso. Para nós, qualidade Copenhagen é um princípio que nem vem à mesa, né? Mesmo diante de um cenário de grande adversidade, como a gente passou esse ano, com a alta do cacau, e a gente viu grandes empresas aqui se movimentando nesse sentido, as formulações Copenhagen seguem e seguirão de forma intocável. Então, esse é um grande compromisso que nós temos com o nosso consumidor e a gente sabe o quanto ele reconhece, né, esse respeito absoluto que nós temos às nossas marcas e a tudo que nos trouxe até aqui. Então, o segredinho de vocês, a receita de vocês nunca mudam, é isso? Não muda. O segredo Copenhagen se mantém às 7 chaves. Nem com a compra da Nestlé, né? Eu imagino que de maneira nenhuma. Esse é um compromisso inabalável. Então, isso é bacana. Eu acho que isso é raro, inclusive, no ramo de vocês, né? Porque geralmente rola um M&A, né? Uma empresa compra outra, muda as coisas, o consumidor sente no produto e tudo mais. E... acho que o que eu ia perguntar ainda nessa linha, no caso das concepções de produto, até por curiosidade, assim, como que nasceu lá, sei que faz muito tempo, né? Mas como que nasceu o Língua de Gato, como nasceu em Inhabenta? Tem alguma história por trás? Tem algum bastidor, algo que daria para contar? Olha, a gente brinca que seu Davi e Dona Ana Copenhagen estavam bastante inspirados, né? Na década ali de 50, de 40, 50, onde nasceram os grandes clássicos. Não só em Inhabenta e Língua de Gato, como Bala Leite, que é um grande clássico, também vem dessa época. O Bombom Cherry, Lajotinha, que é um grande clássico. E, então, são histórias, né? Por isso, do nosso compromisso, de fato, de não alterar nenhum tipo de composição, né, que forma os nossos produtos, porque mais do que o produto, mais do que a qualidade, mais do que a história, né, imbuída, são 70 anos, é muito tempo, né, de história, a gente sabe que são as relações afetivas. Então, eu brinco que o padrão de qualidade de Copenhagen não é nem melhor, nem pior. É manter, né, de fato, aquela memória afetiva, aquele gostinho de infância, aquele hábito, né, quando você abre, a crocância, a embalagem. Então, a gente tem todo um cuidado, né, realmente, em respeitar essa história. Então, são muitas histórias legais, né? Inhabenta nasceu de uma história muito bacana. Para quem não sabe, um grande diferencial da Inhabenta é que ela tem uma placa de waffle embaixo, né? Ela é feita, é um marshmallow, numa consistência irreplicável, a gente não consegue, é um processo muito artesanal até hoje. Isso mostra também muito dos nossos cuidados em relação aos processos, né, industriais. Então, é uma fábrica hoje state of the art, numa área de mais de 200 mil metros quadrados ali em Extrema, uma área construída que supera 20 mil metros quadrados de planta. E até hoje nós temos cozinhas artesanais dentro da fábrica, onde a gente faz, por exemplo, um bombom cherry, leva 14 dias para ser feito um bombom. Por isso, né, da artesania, a gente fala muito do cuidado, das mãos dos artesãos que fazem Copenhagen ser o que ela é hoje. E a Inhabenta feita, né, nessa base de waffle e depois é extrusado, né, o marshmallow, que é alimentado na mão, né, porque o ponto de liga do nosso marshmallow, como ele é muito artesanal, a gente faz o abastecimento manual para depois fazer a extrusão e passar pela cobertura e a embalagem também, que parece uma embalagem de origami, né, feita na mão. E essa placa de waffle era fornecida na época para as igrejas.
E aí houve um problema, né, na produção, e a igreja não confirmou o seu pedido e, portanto, sobraram placas de waffle e daí nasceu essa ideia, né, de se fazer o marshmallow sob a base do waffle e aí nasceu a Inha Benta. Então, são histórias lindas, né, que a gente tem dentro dos nossos clássicos e que a gente adora compartilhar. Poxa, bacana. Eu tinha ouvido um boato parecido com esse. Eu falei, poxa, eu preciso confirmar se isso é lenda urbana ou se é, se é verdade. Não, E o que eu ia perguntar, você citou Extrema, na Extrema, Minas Gerais, né? Minas Que é onde Gerais, fica a fábrica extremo de sul, Justo. né, de Minas, dá 100 quilômetros de São Paulo, Perfeito. beira da Fernão Dias. E o que eu ia perguntar, como que a fábrica de vocês sempre foi lá? Como é que funciona acho que você já respondeu um pouco isso, né? Que você falou que é um processo um pouco mais artesanal. Mas hoje, como que funciona a fabricação de vocês? Sempre foi nessa fábrica? Quantas pessoas estão lá? Como é que funciona esse processo, assim? Nós temos, na fábrica, quando a família Moraes adquiriu, ela tirou a fábrica do... Imagina hoje em dia, né, como as coisas mudam. A fábrica original, a primeira fábrica do Grupo CRM, que na época era só Copenhagen, né, na época da família dos fundadores, era no Itaim, onde hoje é o Kinoplex, né, o Aqui no Brascan, Itaim. exato. Nossa. E aí, o principal compromisso, né, do comprador era tirar a fábrica em um ano. E foi um grande desafio, porque realmente a fábrica é praticamente, na época então, agora, claro, com muitas evoluções tecnológicas, mas na época era praticamente cozinhas artesanais, né, com uma mão de obra especializada. Então, treinar, capacitar com esse cuidado de manter todos os processos e fazer a migração da fábrica foi um grande desafio na época do meu pai. E ele fez a alteração da fábrica para Tamboré. Então, nós ficamos por muitos anos lá, aproximadamente 15 anos lá em Tamboré. E aí mudamos a fábrica para Extrema, onde hoje a gente opera desde 2004. Então, é uma fábrica que completa já mais de 15 anos. Perfeito. Nossa, inimaginável uma fábrica aqui no Itaim, no meio de tanto Não prédio é? espelhado. Uma E o que loucura. que eu ia perguntar, trocar em partes de assunto, porque senão eu tô com vontade de comer doce no meio do papo, mas Olha, você- faltou um chocolatinho aqui, né? Eu sempre digo que os podcasts minimamente têm que ser gostosos, então precisávamos ter colocado aqui, mas eu trouxe um presentinho para você. Tá Depois ótimo. a gente degusta Aceito, um aceito. chocolate delicioso. Quando a gente desligar as câmeras, eu aceito. E o que eu ia perguntar, na questão você tocou no ponto do cacau, que eu acho que é um tema que ficou muito em voga, né? Como você bem falou, o preço subiu muito e acho que é uma pedra no sapato para vocês e para qualquer empresa do setor, assim. Explicando para um pessoal, assim, né? Para quem não sabe, às vezes, por que o chocolate ficou mais caro, o que aconteceu nesse passado recente que o cacau ficou mais caro, consequentemente impactou o setor de vocês e o que vocês têm feito? Como você já falou, vocês não mudaram a receita, mas se vocês tomaram algum tipo de medida para conseguir lidar com essa inflação do cacau, com esse chocolate mais inflacionado. Olha, eu digo para você que foi o maior pivô rígido dessa minha trajetória profissional de quase 30 anos. Eu diria que para nós, né, da indústria chocolateira, até mais crítico do que o próprio Covid. Porque, diferente do Covid, onde todos estavam na mesma situação, nesse momento apenas, né, as grandes indústrias de chocolate se encontravam nessa situação. Então, pensa que no viés do consumidor, ele pode substituir, né, o chocolate, principalmente para quem atua dentro da área de presentes, que é o caso da Copenhagen, uma marca premium, que é, sem dúvida nenhuma, sinônimo de presentes. Então, a gente sempre olhou muito para esse espectro mais ampliado da concorrência não direta, né? Mas a gente concorre com beauty, a gente concorre com fashion, a gente concorre com tech. Então, nos mantermos competitivos foi extremamente importante e era impossível repassar, apesar do chocolate ter ficado mais caro, mas para quem está nos ouvindo aqui, o cacau teve uma inflação de 300%. Né? Então, estamos falando aqui realmente numa alta histórica. Eu nunca vi, nesses 30 anos, o cacau bater $12.000 a tonelada. Né? A gente começou aqui precificando a $4.500, sendo que historicamente era 2.500. Estamos vendo uma tendência aí de voltar para 6.000, ou seja, ainda muito acima do que é o patamar histórico. E para isso, né, a gente foi buscar, sem dúvida nenhuma, algumas eficiências, como eu disse, da porta para dentro, sem mexer de forma nenhuma na formulação, né, dos nossos produtos. Então, compra conjunta, né, de cacau com Nestlé. Com isso a gente garante não só o próprio abastecimento, porque corremos o risco aqui, né, como industriais, que estamos até do próprio fornecimento. Existia uma demanda maior, por isso, inclusive, uma das razões, né, da commodity ter sofrido essa inflação é, sem dúvida nenhuma, a questão da relação oferta-demanda. Então, garantimos o abastecimento completo, conseguimos trazer um melhor custo dentro do que era possível, né, muitas eficiências do lado operacional, administrativo,
administrativo, um repasse de preço, porém extremamente moderado frente ao que deveríamos repassar e sempre com foco muito na longevidade, né? Ou seja, eu sempre digo que a crise passa e as relações ficam. E a relação com o nosso consumidor, com o nosso franqueado, foi a mesma postura que eu adotei na época do Covid, né? Da gente olhar um pouco mais adiante, além da crise, e entender que a gente tem uma marca muito forte, uma rede muito bem estabelecida e que a gente precisa garantir esse diferencial competitivo e continuar atendendo o nosso cliente com a maior excelência possível. Perfeito. Não, realmente esse repasse é impossível, né? Deixar o chocolate 4 vezes mais caro, ia ficar todo mundo sem chocolate. E o que eu ia perguntar, assim, como você falou, vocês começaram a assistir um cenário e esse cenário foi mudando, né? Como você falou, a Malta muito fora da curva, então aquela coisa, vocês e todas as outras empresas têm que atualizar a planilha, aquela coisa toda. Mas, assim, do momento que a gente está, né? Desse primeiro semestre de 2025 para frente, tem perspectiva disso mudar? Você que está dentro da indústria, como que você vê o final de 2025 e os próximos anos para esse cenário específico de inflação do cacau? A gente vê ainda 2025 bastante difícil, né? Não nos seus picos, mas ainda bastante difícil. E já um cenário um pouco mais otimista a partir de 2026. Perfeito. E ainda nesse ponto, né, você bateu bastante nessa tecla que vocês não mudam a receita e tudo mais, mas assim, a gente, além da receita, tem aquela discussão sobre hábitos de consumo, né? Então, assim, acho que todas as empresas olham bastante para o público, se integram no digital, tem muita coisa. Na média, nos últimos anos, o jeito do brasileiro comprar chocolate mudou? O brasileiro está cada vez mais consciente, né? Assim como não só o Brasil, acho que todos os países vêm numa evolução, o que a gente acha excelente, porque quando a gente fala que o brasileiro está mais consciente, ele busca, né, a qualidade acima de tudo, né? Então, saber, né, que nesse momento Copenhagen é referência em qualidade faz com que a gente estabeleça, né, maior vantagem competitiva frente às outras marcas. Então, em 2019, nós fomos muito precursores, mais uma vez, sempre antecipando a necessidade do consumidor. Nós lançamos uma plataforma de saudabilidade, que é a linha So Good, que é uma linha realmente clean label, só com ingredientes naturais, com chocolates deliciosos, com todo o tasting de Copenhagen, o que é muito difícil, porque eu brinco que ou o chocolate é saudável e não é gostoso, ou o chocolate é gostoso e não é saudável. E tinha, sem dúvida nenhuma, um compromisso muito grande, meu, inclusive, pessoal, né? Eu tenho um lifestyle muito saudável, muito equilibrado, então eu vi essa necessidade de incluir a plataforma So Good com uma grande transformação no hábito de consumo, né? Então, ninguém deixa de consumir Copenhagen no dia a dia, pelo contrário, a gente vê cada vez mais Copenhagen ganhando penetração, ganhando market share, seja para presente, seja para consumo, mas quando a gente vem com a linha So Good, é uma linha que hoje cresce 30% ao ano, ou seja, a gente percebe que, de fato, tem uma demanda reprimida, a gente vai para Canal Farma, a gente entende que tem uma capilaridade maior com So Good, a gente amplia não só a base de clientes, porque, de novo, celíacos, diabéticos e pessoas que não podiam consumir e que queriam um chocolate gostoso e de qualidade passam a ver Copenhagen como uma opção, como também introduz uma opção de maior frequência às lojas Copenhagen com essa plataforma. Muitos lançamentos, enfim, vem muita coisa boa por aí em So Good e é uma plataforma que a gente investiu também bastante em comunicação, em branding, mudança de embalagem e a gente está muito contente com todo esse trabalho que a gente aterrissou com muita qualidade trazendo essa linha. Tá ótimo. Só por curiosidade, essa linha mais saudável, ela está disponível em praticamente todas as franquias? Como é que é a distribuição? Todas as lojas, então as 850 lojas. Em Copenhagen a gente tem a linha So Good, em Brasil Cacau nós temos a linha Bem Me Faz. Ambas atendem, né, a todas as dietas restritivas, com chocolate realmente clean label, com excelente tasting. E no caso da Copenhagen também disponível em algumas drogarias, que nós fizemos essa introdução nesse canal, que tem nos ajudado bastante a ampliar, inclusive, o awareness e o reconhecimento da marca, porque é um canal especializado, né? Então faz todo sentido para a gente, nesta categoria em específico, fazer a distribuição em farmácias para ampliar o awareness da marca. Perfeito. E ainda falando de hábitos de consumo, acho que assim, uma coisa que virou trend assim, no mercado de vocês e em vários outros mercados, né? Que é aquela coisa das collabs, né? De você fazer collabs. Assim, vocês já tiveram algumas, acho que chama muita atenção, acho que de longe é o tipo de coisa que quando acontece todo mundo fica falando nas redes sociais, enfim. Qual que foi, dentro do que você pode dividir com a gente, né? Qual foi a collab que acho que foi mais marcante ou que mais deu resultado para vocês? E também, dentro do que você pode dividir, se tem alguma outra, algum plano, alguma novidade que você consiga contar pra gente dentro desse universo
universo das collabs? Olha, Copenhagen, mais uma vez, né, foi precursora nessa iniciativa, assim, quando ninguém fazia collab, né, por ser uma marca realmente desejada, uma marca que tem muita história, muitas marcas nos procuravam para, de fato, fazer a collab como ela deve ser. Eu acho que a collab hoje, ela não pode ser banalizada. A collab que, de fato, tem impacto, gera buzz e viraliza, são aquelas que têm propostas genuínas das duas marcas, onde a gente soma, né, expertise, soma experiência e com isso potencializa, sem dúvida nenhuma, o nosso alcance. A mais recente agora, de maior sucesso, foi o ovo mais viralizado, né, desse ano, foi a collab com Moranguinho, né, não só pela força das marcas, mas acho que esse é o retrato claro do quanto, né, marcas que são nostálgicas fazem, sem dúvida nenhuma, um papel importante no resgate emocional que o cliente busca. Hoje a gente está tão conectado nessa era digital que muitas vezes a gente deixa de ter aquele conforto emocional. Então, foi o ovo mais viralizado, bateu todos os recordes, acabou em 15 dias, ficou com gostinho de quero mais, então tem novidades por aí, tem muita coisa no forno para sair. A gente fez collabs desde o mundo da moda, por exemplo, com Arezzo, Reserva, até licenciamentos grandes, né, com grandes times de futebol, com Moranguinho, com Friends, foi uma plataforma que foi super bem, ficou em linha e também no sazonal, então vem muita coisa boa por aí, com novas séries, com novas licenças, com novas marcas. A gente está sempre atento ao desejo do consumidor e buscando antecipar isso. Perfeito. E dentro desse tópico, a gente está falando bastante de Copenhague, mas queria só desdobrar mais ou menos para Brasil Cacau, que também está dentro do mesmo grupo, né? Qual que é o tamanho da Brasil Cacau dentro do grupo CRM hoje? O quanto, dentro que você pode dividir, né? Com percentual ela representa dentro do grupo? E também quais que são as principais novidades, assim, de inovações, de produto que vocês têm por lá? Brasil Cacau hoje tem aproximadamente 500 lojas, é uma grande vertente de crescimento para nós. É uma marca que chega com um intuito muito claro de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil, uma marca de todo brasileiro, genuína, alegre, colorida. Então, a gente fica muito contente de principalmente entender que Brasil Cacau cumpre um papel de não trazer elasticidade para a marca Copenhagen. Então, a gente conseguiu fazer uma boa gestão de portfólio, onde cada marca tem o seu propósito e cada marca ocupa o seu espaço. Então, Brasil Cacau já vem traçando aí algo em torno de 30% do faturamento do nosso business, bastante representativo dentro do nosso negócio, mas com uma possibilidade de escala muito maior, porque ela atende um público muito mais abrangente. Quando a gente pensa no Censo Brasil, a gente tem muitas oportunidades de crescer com o Brasil Cacau, também dentro do formato de loja, porque o Brasil Cacau vai desde um container até uma loja padrão de shopping, então a gente consegue entrar em supermercados, metrôs, e grandes polos ali que estão disponíveis para a gente fazer a expansão de Brasil Cacau. E também respondendo um pouquinho da tua pergunta sobre franquias, Brasil Cacau segue num plano também de franquias muito robusto, e aí com CAPEX, né, menores. Então, a partir de R$200 mil já é possível abrir uma franquia da Brasil Cacau. Tivemos também uma Páscoa muito, muito favorável. Aí sim, né, mais uma oportunidade de captura junto com Nestlé, trabalhando com grandes colaborações com a própria Nestlé, porque eles não têm, né, grandes marcas como Lolo, Prestígio, Sensação. Agora a gente está com a campanha de Dia dos Namorados, com Caixa Sensação, onde a gente consegue fazer uma releitura de produtos clássicos, icônicos de Nestlé, mas dentro do que uma chocolateria oferece. Então, caixas de presente, ovos recheados, com o chocolate da Brasil Cacau. Então, é muito legal trazer, né, essa leitura de produtos clássicos da Nestlé, mas na experiência da loja especializada. Dentro do negócio de vocês com a Nestlé, eu lembro que eu já vi rumores de eventuais IPOs, né, de abrir capital, de a Copenhagen ser aberta. Essa discussão já aconteceu? Ela morreu com a compra da Nestlé? Como é que é isso, da porta para dentro? Hoje não há mais essa possibilidade, né? Quando nós estávamos com a Advan, existiria uma saída, né? Poderia ser via IPO, o mercado não estava propenso a um IPO, e poderia ser a venda para um estratégico, né? Nossa preferência era que fosse uma venda para um estratégico, justamente porque a gente consegue maximizar o resultado da companhia, trazendo todo o expertise e know-how. Então, caminhamos, né, para esse objetivo e ficamos muito felizes aí com a conclusão do deal junto à Nestlé. Perfeito. E vocês têm essa parte, como a gente também tocou no início do programa, essa parte de ser uma empresa, de certa forma, uma empresa familiar, né, que foi fundada por imigrantes e tudo mais, tem toda essa cultura. E eu acho que assim, é uma marca de algumas empresas brasileiras muito grandes também, né? O próprio Itaú, de certa forma, é uma empresa familiar. Como que isso molda a cultura e a governança de vocês hoje, ser uma empresa com essa base, com essa história?
Eu acho que foi fundamental, né, termos principalmente o principal traço da cultura do Grupo CRM é uma cultura empreendedora. Né, e isso vem, sem dúvida nenhuma, desde a época dos fundadores, depois na época muito mais longeva, né, foi a época mais longa exceto dos fundadores, mas ficamos por quase 25 anos aí com a família Moraes. Então, sem dúvida nenhuma, o DNA, né, empreendedor, a gente vê isso muito enraizado na velocidade, na capacidade de execução, né, no entendimento rápido do consumidor, na flexibilidade, na agilidade de implementação, né, das mudanças, no relacionamento com os nossos principais stakeholders. Então, o franqueado tem uma confiança muito grande, né, de CPF para CPF, o que é extremamente valioso aqui. E a gente vê realmente o nosso time hoje muito capacitado, com muito ownership para fazer acontecer. Então, isso é algo que foi preservado desde a época do seu Davi, dona Ana Copenhagen, que a gente vê até os dias de hoje e que certamente levará, né, a Copenhagen para os próximos 100 anos, uma vez mantido esse ownership, esse senso de dono tão fundamental dentro da nossa história. Perfeito. E hoje, por curiosidade também, a gente falou bastante aqui de produto, né, de lidar com essa coisa do cacau, com uma coisa mais macro. A sua rotina como executiva hoje, quando você participa das decisões de produto, como é que é o seu dia a dia hoje lá dentro? Eu sou uma aficionada, principalmente pelo entendimento do comportamento do consumidor. É a disciplina que hoje mais me faz vibrar. Então, eu visito muitas lojas, eu faço mais de 200 visitas por ano. O ano passado eu visitei 220 lojas em todo o Brasil. Então, eu tenho uma dinâmica muito próxima junto ao campo, onde de fato as coisas acontecem. Um CEO de varejo, né, e que opera a loja especializada e que tem o canal na mão, ele precisa estar na linha de frente. Tanto na parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de novas soluções, desenvolvimento de aprimoramento das técnicas e metodologias de treinamento, escalabilidade do business. Se você não está na linha de frente, dificilmente você consegue trazer as melhores alternativas para campo. E isso também fala muito sobre a cultura, né? O quanto presença, proximidade, escutativa fazem parte realmente daquilo que molda o jeito de ser do Grupo CRM. Perfeito. E para a gente fechar o nosso papo aqui, a pergunta que eu faço para todo mundo que sentou aí na sua cadeira, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como executiva? Eu acho que o melhor é sempre o dia de hoje. Eu tenho uma inquietude positiva e eu sempre digo que essa é a faísca e a válvula propulsora de tudo isso. O dia que não mais eu acordar com essa inquietude positiva, possivelmente eu deixo de ser a melhor pessoa para a companhia. E o pior dia, eu acho que é sempre aquele que a gente tem a sensação, que são raros, porque eu tento me manter bastante produtiva, de que a gente procrastinou, né, alguma decisão que precisava ser tomada e não se manteve ativa nas nossas decisões. Então, foram poucos os momentos onde eu me senti um pouco mais prostrada. A minha característica é realmente de olhar muito para frente, garantir a execução. Eu brinco muito sobre o Boeing e a pista, né? Então, visionária ao ponto de desenhar o Boeing, mas também entendendo que estratégia boa é aquela que é execuível, aquela que aterriza. A gente é varejo, a gente vive de voo internacional, poucos, mas a gente faz o pouso da ponte aérea todos os dias. Então, tá nessa linha de frente que é quente, né, que é frenética, que traça resultados e que a gente termina um sazonal, começa o outro, tá sempre muito na ativa junto, né, da operação do campo, é o que me move, com certeza. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado pelo papo, viu, Renata? Obrigada, foi um prazer. Perfeito. E muitíssimo obrigado para você também que acompanha a gente, que é a audiência aqui da Isto é Dinheiro, do programa do Dinheiro Entrevista. Lembrando que você pode acompanhar a gente também nas outras plataformas. Esse vídeo aqui tá no YouTube, mas você pode acompanhar também no Spotify. A gente joga uns cortes nas redes sociais. Segue a gente também lá no Instagram e no LinkedIn, que a gente tem uma presença bem relevante. E não esquece de engajar. Lembrando que a sua opinião é a mais importante pra gente. Então, se tem algum executivo que você quer ver aqui no programa, alguma personalidade do mercado, deixa aí nos comentários a sua sugestão. E não esquece de engajar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo e ajuda o nosso trabalho aqui. É isso, muito obrigado e tchau, tchau.